mas ao mesmo tempo bem interessante, que é o tema de ressonância magnética. Eu, pessoalmente, não tive tanto contato com esse tema durante minha graduação, então, era uma coisa meio não tão disponível lá na minha universidade, e eu cheguei a ter muito mais contato, obviamente, durante a residência. Eu não sei exatamente qual que é a realidade de vocês, mas esse primeiro contato é muito importante diante de uma série de coisas que eu vou falar para vocês durante a apresentação. Conforme já antecipado, eu primeiro queria agradecer à comissão organizadora pelo convite para apresentar essa aula para vocês. Espero que eu consiga simplificar ao máximo, é um tema muito difícil e, enfim, uma série de atualizações diárias sobre isso. A minha graduação, conforme foi falado, eu fiz na Universidade Federal do Piauí, a residência no Hospital das Clínicas, e atualmente faço fellow de radiologia torácica e abdominal também no Hospital das Clínicas. Pediram para eu expor um pouco da minha experiência profissional, então já trabalhei em alguns institutos, atualmente eu sou radiologista pelo Hospital Albert Einstein, para alguns hospitais da rede DO, trabalho também na Prevent Senior e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bom, pode passar. Eu estabeleci uma programação para a gente sobre alguns tópicos que vamos discorrer durante a apresentação, uma breve introdução em relação a indicações e contraindicações do método, o meio de contraste em ressonância magnética, os métodos de aquisição de imagem, algumas sequências básicas e a interpretação da imagem, e algumas atualidades e aplicações futuras do método. É importante vocês terem em mente que cada um desses tópicos são focos de debate em congressos de radiologia, então, a ideia dessa apresentação não é exaurir, não é levar a exaustão cada um desses tópicos são bem extensos e bem complexos, então, vou tentar dar uma pincelada de cada um deles para que vocês entendam de maneira geral o método. Pode passar. Com relação à introdução, é sempre chato em aulas, você falar sobre história, eu sei que é uma parte que as pessoas não costumam prestar muita atenção, mas eu coloquei essas 3 linhas para dizer o quão recente é o método. Assim, em 1938 foi quando foi descoberto todo o princípio básico por trás da ressonância magnética, mas é um princípio que tem diversas aplicações. Na época nem se suspeitava que isso poderia ser utilizado para realizar a imagem e promover medicina diagnóstica. E depois de um gap temporal de 35 anos, só em 73 que foi a primeira vez que esse método, esse princípio físico, foi convertido para ressonância magnética, e isso gerou imagem. E 4 anos depois que foi feita a primeira ressonância magnética em seres humanos, que na época foi uma ressonância de mão, que o tempo de aquisição foi de cerca de 5 horas, o que tornaria o método totalmente não praticável hoje em dia, né? Você não pode demorar 5 horas com o paciente parado para fazer uma ressonância de cabeça, de barriga, o paciente não consegue ficar tanto tempo imóvel, né? Então, assim, e todos esses avanços foram num intervalo muito curto de tempo, né? Atualmente, né, a gente já tem um método muito difundido, né? Em 2010 já estimava-se que realizava-se 30 milhões de ressonâncias magnéticas em um ano, e hoje em dia a nossa realidade é de avanços tecnológicos em diversas partes do processo da imagem, né? Desde técnicas de aquisição, fatores relacionados ao hardware, ao equipamento, né, campos magnéticos, impulsos de radiofrequência, e também no desenvolvimento de mais e mais equipamentos compatíveis, tanto com o método, como no auxílio diagnóstico realizado pelo método, né? Pode passar. Aqui é um gráficozinho só mostrando a quantidade de publicações anuais relacionadas à ressonância magnética no decorrer dos anos. A gente observa nesse gráfico da esquerda, principalmente, que é publicações totais, não só em revistas de radiologia, que isso aumentou muito nos últimos anos, e tudo isso começou naquela faixa de tempo que eu falei, né, em 70 e 80, né, e de lá para cá isso cresceu basicamente exponencialmente, né, então isso tem se tornado cada vez mais relevante. Pode passar. Então, assim, esse slide é para mostrar duas coisas, dois vieses, 2 erros de interpretação que muita gente tem, principalmente médicos generalistas e até alguns subespecialistas, né? Essa bola da esquerda, que contém raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância, é um erro que muita gente tem de percepção, que é achar que o raio-x por ser um método mais fácil, mais barato, mais básico, ele provê informações que sempre serão sanadas por ultrassom, e quando não sanadas vão para a tomografia, quando não sanadas isso termina na ressonância. A ressonância seria o método chave para diagnóstico que promoveria respostas. Na verdade, pode passar uma vez, por favor. Na verdade, isso é um viés de interpretação. Na verdade, cada um desses métodos tem indicações precisas. A ressonância provê respostas de perguntas específicas. Existem coisas que o raio-x vê melhor que a ressonância, existem coisas que a ultrassonografia vê melhor que a ressonância, e vice-versa. Então, vocês têm que saber bem
o que o paciente tem, qual a indicação de exame que ele tem, para daí indicar o exame adequado, que nem sempre vai ser a ressonância magnética. E à direita mostra, assim, aquele meme de quanto você precisa raciocinar para promover um diagnóstico, né? E isso não é real, não é porque o raio-x é um método mais barato, que é mais fácil de interpretar, e daí em diante, tornando-se mais e mais complexo, até, por exemplo, métodos mais híbridos atuais, como a conjugação de PET, ressonância magnética. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Existem casos e casos, e cada método está lá para cumprir seu papel no diagnóstico do paciente, na condução do paciente. Pode passar. Passar 2 vezes, por favor. Mais uma. Bom, com relação aos princípios básicos de aquisição de imagem, isso é uma parte muito complicada e até difícil de entender de ressonância. Os princípios físicos, de novo, são muito complexos. Eu vou te dar uma breve pincelada para vocês tentarem entender mais ou menos como funciona. Depois que o paciente é posicionado no campo magnético, a máquina, que a máquina é um grande campo magnético, ela emite um impulso, né, um pulso de radiofrequência, e isso vai interagir com o paciente vai emitir um sinal em retorno, esse sinal vai ser interpretado pela máquina, e daí vai ser gerada a imagem. Só que assim, como que se dá esse passo a passo, né? Pode passar uma vez. O aparelho entende o corpo humano como um conjunto de moléculas de próton. Cada uma dessas moléculas em azul são prótons. E à esquerda a gente vê o que ele interpreta como corpo humano, uma série de prótons em direções aleatórias, né, em movimentos desconexos. Quando você coloca o paciente no campo magnético, que é a ressonância magnética, esses prótons tendem a se alinhar à direita da tela, né? E eles, para se alinhar, eles podem se alinhar em direção ao campo magnético ou na direção contrária ao campo magnético. É óbvio que é muito mais fácil, demanda muito menos energia, os prótons se alinharem em direção ao campo magnético. Bom, isso é uma informação que vocês têm que ter do básico. Pode passar uma vez. Para complicar um pouco mais, o que já é complicado, cada um desses prótons, eles não seguem uma direção vetorial muito reta, eles têm movimentos que são denominados movimentos de precessão, que basicamente quer dizer que ele gira em torno de um eixo vetorial dele, ele não tem uma direção retinha, ele tanto gira no seu eixo, quanto diante desse vetor, tá? Pode passar mais uma vez. E aí, a partir do momento que o paciente está lá, ele entende que o paciente é um conjunto de prótons que estão precessando, estão girando, a máquina vai e emite um impulso de radiofrequência. E aí, esse impulso de radiofrequência vai interferir na direção vetorial de todas aquelas moléculas. Aí, bem, isso é que é a parte que tem mais variações, a forma como você emite o impulso, o tempo entre os impulsos, tudo isso interfere na forma como aquele próton, aquela estrutura molecular, vai interagir com o campo magnético. Então, isso tudo aqui, essa breve pincelada eu quis dizer, pode passar uma vez, para explicar para vocês que a ressonância, ela serve para avaliar estruturas a nível molecular. Conforme eu mostrei por essas imagens, a ideia de interferência da radiofrequência, que é gerada pela ressonância, com o corpo humano, é a nível molecular, e a interpretação é a nível molecular. E daí vocês vão entender o porquê que a ressonância é tão útil para diversas coisas. É por isso, porque a gente consegue avaliar a estrutura a um nível estrutural muito pequeno, né? A gente consegue discernir sobre componentes de um tecido, se é um tecido que tem mais gordura, um tecido que tem mais água. Isso também se aplica a lesões, se é uma lesão que é mais hidratada, se é uma lesão que tem mais gordura. Tudo isso com base nesse princípio físico básico. Pode passar. Tá, com relação às indicações de ressonância magnética, com relação às indicações de ressonância magnética, baseia-se justamente nisso, na excelente resolução de contraste anatômico. Então, ela consegue discernir água, gordura, proteína, uma série de componentes metabólicos, umas propriedades magnéticas de moléculas específicas, ou seja, ela consegue discernir num tecido o tipo de molécula que ele tem. Por exemplo, existe o ferro, ele se manifesta de uma forma na imagem, ele tem propriedades específicas de imagem que consegue ser interpretada pelo médico radiologista e pelo exame. Existe uma coisa muito útil, que é a difusão de moléculas de água. A ressonância, ela consegue mensurar o quanto que aquele tecido ele é celular, o quanto que aquele tecido impede as moléculas de água de se moverem livremente. Isso é muito importante, por exemplo, na avaliação de tumores, porque tumores têm alta celularidade, e então, por esse motivo, eles vão ter uma restrição maior à movimentação dessas moléculas de água. A gente consegue, através da ressonância, avaliar a perfusão no nível capilar, isso é muito importante no sistema nervoso central, porque lesões tumorais ou lesões infecciosas
cranianas podem romper a barreira hematocefálica, a gente consegue inferir isso pelo método de imagem, e também consegue fazer imagens dinâmicas, conforme eu vou mostrar mais na frente. Essa tabelinha à direita tem uma série de indicações que, na verdade, são muito mais amplas do que isso, né? Então, a ideia é, você entendendo para que serve, ou como que a gente avalia uma lesão pela ressonância, você vai entender mais ou menos se a ressonância vai ser aplicável a seu paciente ou não. Pode passar. Essa parte é muito importante para o médico generalista, que é acerca das contraindicações, né? Então, classicamente, a gente tem contraindicações absolutas e relativas à ressonância magnética. Você vê que as contraindicações absolutas, 3 delas, das 5 que eu expus, elas têm um asterisco, eu vou já explicar por quê. Então, marca-passo, caixa de desfibrilador implantável, clipe de aneurisma, implante qualquer, essas eram classicamente pacientes que tinham isso, não podiam entrar na máquina, por conta do campo magnético, porque poderia interferir no funcionamento do marca-passo e do CDI, poderia promover movimentação ou esquentar o clipe de aneurisma, então gerar, obviamente, problemas sérios em consequência do paciente. Só que aí o que acontece? Diante dos avanços tecnológicos, é uma preocupação constante dos fabricantes de material, que o material que ele produza, o paciente consiga entrar na ressonância, porque por motivos lógicos, um paciente que clipa um aneurisma, ele provavelmente vai precisar de uma ressonância magnética em algum momento. Então, é bem útil que aquele clipe seja factível que ele entre na ressonância. Como que a gente avalia isso? Então, tem uns logotipos, né? A gente vê à direita o logotipo verde, obviamente, que é seguro, o vermelho que não é seguro, e o amarelo que é condicional, ou seja, depende de alguns fatores. Existem ressonâncias magnéticas de campos de diferente intensidade, campo de 1,5 Tesla, campos de 3 Tesla, e alguns aparelhos só podem entrar em um campo de uma força menor. Então, aí eles aparecem com esse símbolo amarelo. Como que a gente vê isso? Você, como médico generalista, como que você pode saber disso? Você pode pedir para o paciente o manual do aparelho, sempre que o paciente faz a injeção de qualquer um desses, ele ganha um manual, e o manual, hoje em dia, sempre tem isso, então, você pode predizer se o paciente consegue ou não fazer o exame. Existe uma série de contraindicações relativas, como tatuagem, fragmentos metálicos, existe um risco teórico de um fragmento metálico dentro do corpo migrar ou esquentar durante o exame. Então, a gente, como radiologista, a gente se depara com isso diariamente, de avaliar se aquele fragmento pode ou não estar próximo de uma estrutura vital, se isso pode ter ou não consequências do paciente, e daí pesar o risco-benefício e indicar ou contraindicar o exame. Pode passar uma vez. Aqui eu deixei um site que é muito importante para todos os generalistas, para a gente radiologista também, que chama MRI Safety. É um site que a gente consegue acessar diversos aparelhos e ver se o paciente consegue ou não entrar no aparelho por ele. Ele resume bastante e fica bem disponível, é de graça, enfim, é bem prático. Pode passar. Tá, com relação ao contraste em ressonância magnética, o contraste que nós usamos é o gadolínio. O gadolínio ele atua em conjunto com a molécula quelante. Essa molécula quelante existem 2 tipos. Existem as moléculas lineares e a macrocíclica. Essa imagem da direita expõe a molécula linear na parte de cima, e assim, é bem visual o fato de que a molécula linear, ela não abraça o gadolínio, ou seja, a ligação dela com a molécula não é tão estreita. Qual que é o problema disso? O problema é, o gadolínio, enquanto quelado pelo quelante, ele não promove efeitos adversos. O problema é o gadolínio na sua forma ionizada e livre. Então, um quelante linear, ele é mais problemático, uma vez que é mais fácil de o gadolínio se livrar desse quelante. Já os quelantes atuais são agentes macrocíclicos, e também de forma visual, a gente vê que ele abraça a molécula. Então, é muito mais difícil de soltar o íon e gerar problemas, certo? Existem uma série de tipos de gadolínio hoje em dia, que tem essa excreção padrão, existem alguns que são excretados pela via biliar, enfim, existe uma série de tipos que tem cada um o seu objetivo de existir para diagnósticos específicos. A excreção normalmente é renal, a exceção desse que eu falei, que a excreção é biliar. E os efeitos adversos eu acho que são bem relevantes para o radiologista, para o generalista saber, tá? Reação alérgica é relacionada ao gadolínio, só que é muito mais raro do que a reação ao iodo. O paciente ter um antecedente de reação ao iodo, ele não tem maior risco de desenvolver reação ao gadolínio, e vice-versa. Se ele tem ao gadolínio, não quer dizer que ele não pode fazer exame com iodo. Isso serve para alergias alimentares, alergias medicamentosas, nenhuma delas tem relação com a outra. Isso é importante ser muito esclarecido para o paciente, porque muita gente fala, eu tive reação alérgica e eu estava num aparelho fechado. A tomografia muitas vezes se assemelha à ressonância magnética nesse ponto, e o paciente pode não saber, especialmente no âmbito público. Então, você tem que buscar direitinho para o paciente não ficar sem fazer um exame potencialmente benéfico para ele pelo resto da vida, por uma contraindicação que não existe. Então, isso é bem relevante, tá?
Uma outra complicação muito importante, classicamente importante para provas, é muito importante, é a fibrose nefrogênica sistêmica, tá? Que ela acontece em pacientes que são renais crônicos dialíticos e usam o contraste da ressonância magnética, o gadolínio. Então, é uma desordem multissistêmica que culmina com a morte, em grande parte dos casos, salvo engano, em 100% dos casos. Só que, assim, essa complicação em específico, ela está relacionada também, obviamente, ao gadolínio ionizado. E, ou seja, atualmente, os agentes quelantes são tão bons que, desde 2012, que essa complicação não é descrita. E aí, hoje em dia, nem se sabe se há necessidade ou não de saber a função renal do paciente antes de indicar a ressonância, porque o que se sabe hoje em dia é que as moléculas são tão estáveis que não precisaria, né? Uma outra coisa é, quando acontece de você injetar iodo, né, que é o contraste da tomografia, num paciente renal crônico, existe a possibilidade de você dialisar aquele paciente e filtrar o iodo. No gadolínio, não. Ele não sai pela diálise. Então, uma vez injetado, se esse paciente fosse para desenvolver fibrose nefrogênica, por exemplo, ele iria desenvolver. Não há pela diálise como tirar esse contraste. Uma outra coisa bem recente é com relação à deposição de gadolínio, né? Já sabe que ele deposita em cerebelo, globo pálido. Qual que é a relevância disso? Isso é uma grande incógnita, não sabemos. E para quem é mais relevante, são para pacientes pediátricos. Então, assim, criancinhas, a gente evita muito fazer raio-x, tomografia, pela questão do contraste ou da radiação ionizante, os pacientes têm mais risco de desenvolver tumor radioinduzido, então a gente usa muito ressonância. E aí, a gente não sabe a longo prazo se essa deposição de gadolínio pode gerar alguma interferência. Esses estudos estão em andamento, então, no futuro próximo, a gente vai saber se são seguros ou não. As contraindicações do gadolínio giram em torno disso, né? Atualmente, ainda é contraindicado em pacientes com insuficiência renal crônica dialítica. Pode passar o slide, uma vez. Então, assim, até vou mostrar um estudo que talvez mude um pouco isso, e é uma expectativa que isso mude durante alguns próximos anos. Pode passar. Esse estudo mostra que o risco de fibrose nefrogênica sistêmica, pode passar uma vez, em pacientes renal crônico dialítico é de 0,07%, ou seja, é um risco quase irrisório. E o que mostra hoje em dia a sociedade americana de radiologia e a europeia é que o risco-benefício normalmente favorece realizar o exame. Então, o paciente que está em dúvida se faz ou não, e é um paciente dialítico, hoje em dia já tem mais ou menos a indicação formal por essas escolas de que você pode injetar com segurança. Pode passar. Bom, agora com relação ao método em si, alguns termos gerais, interpretação de imagem. Na ressonância a gente usa muito intensidade de sinal, se o sinal é baixo, se o sinal é intermediário ou alto, representado por essas bolinhas à direita. Outra coisa que a gente usa bastante são as sequências e ponderações. As sequências que são básicas para a ressonância magnética são T1, T2, as sequências gradiente eco, spin eco, sequências de saturação de gordura, as sequências pós-contraste, as sequências de difusão, que mensuram exatamente aquilo que eu falei da restrição à difusão, e as sequências dentro e fora de fase, em out of phase. As sequências em verde, que são T1 e T2 e densidade de próton, são as sequências mãe, por assim dizer. Quase todas as sequências são meio que baseadas nela ou derivam nela. E você ponderar uma imagem é você deixar ela mais próximo de estar um T1, porque isso, na verdade, é uma faixa bem grande, então você pode deixar a imagem mais próxima de T1, mais próxima de T2, você pode misturar um pouco e deixar a imagem com fatores de ambos, ou você pode tirar completamente a ponderação T1 e T2, e a imagem fica, nesse caso, com densidade de prótons. Eu vou mostrar por imagem, que eu acho que fica mais fácil nos próximos slides. Pode passar. Pode passar. Tá, as sequências ponderadas em T1, como representado por esse crânio, pode voltar uma imagem, por favor. Isso. Nesse crânio, a gente vê que o subcutâneo, ele tem um alto sinal. Então, a gordura, ela tem alto sinal em T1. Isso onde? Em qualquer lugar. A ressonância de pé, ela vai ter alto sinal em T1, na gordura. A água, ela vai ter baixo sinal em T1. Queria apontar, mas assim, nessa parte mais preta, que tem os ventrículos laterais, que é o átrio dos ventrículos laterais, e aquilo ali é líquor, e está baixo o sinal, porque é uma sequência ponderada de T1. Outra coisa que eu quero que vocês observem é com relação aos giros, né? A gente vê que a substância cinzenta, ela é cinza no T1, e a branca, ela é branca no T1. Então, o T1 para crânio é uma sequência muito mais anatômica, a gente consegue ver o que a gente veria, por exemplo, no corte de uma patologia. A gente vê, por exemplo, a região núcleo-capsular também, que também é substância cinzenta, ela se representa em cinza. O que possui alto sinal em T1? Então, além de gordura, como eu falei, tem outras coisas, sangue,
em algumas fases de degradação, tem alto sinal em T1. O gadolínio, que é o contraste, tem alto sinal em T1, motivo pelo qual todas as imagens pós-contraste são feitas em sequências T1. Melanina, ou seja, paciente com metástase de melanoma, alto sinal em T1. Proteína, enfim, tem algumas outras coisas que mais ou menos são essas aí que eu coloquei em resumo. Pode passar. Aqui, por exemplo, é um paciente que teve um AVCH, uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, como é um AVCH recente, ela tem um alto sinal em T1. Então, essa lesão na região parietal direita, ela representa um sangue recente. E isso, no T1, ele vai ficar branco, com um alto sinal. Pode passar. Esse paciente já tinha uma clínica um pouco mais arrastada, era uma lesão expansiva, obviamente tinha efeitos compressivos, e essa lesão se comprovou como um cisto dermoide, que é uma lesão que tem gordura. Então, essa lesão ela é branca no T1 porque tem gordura. Pode passar. E aqui, por exemplo, era um paciente sabidamente portador de melanoma ocular e tinha uma metástase de melanoma no crânio, e por ter melanina, a metástase também tem alto sinal em T1. Ah, como é que diferencia entre uma coisa e outra? Aí você vai partir, obviamente, de parâmetros clínicos, existem algumas sequências que ajudam a avaliar se aquela área é real, se não é real, enfim, existem outras coisas que não fogem ao escopo da aula, mas assim, você, a partir do momento que você vê que é alto sinal, sabe que está na sequência T1, você já afunila um pouquinho para alguns fatores estruturais daquela lesão. Ah, deve ter algum desses componentes para ela estar brilhando no T1. É esse o raciocínio, mais ou menos, na interpretação. Pode passar. As sequências ponderadas em T2, como esse crânio à esquerda, são caracterizadas pelo alto sinal da água. Então, a gente vê nos ventrículos no meio que tem alto sinal. Outra coisa, que a gente olha lá na periferia do crânio, o líquor na região extraaxial também tem alto sinal em T2. Uma outra coisa no T2, a gordura, a gente vê o subcutâneo do crânio, também tem alto sinal. Então, assim como no T1, os dois a gordura tem alto sinal. Só que aqui tem uma sequência que é muito sensível a líquido, então a gente vai usar para ver edema, para ver estruturas císticas, então isso é basicamente para isso que ela serve. Essa tabelinha da direita, que ele coloca um resuminho de o que fica com qual cor em cada uma das sequências, é um resumo que eu queria que vocês tivessem em mente, mas ao mesmo tempo ele congela muito as coisas. Por exemplo, quando ele coloca no alto sinal, no último da direita, que a vesícula biliar, a bladder, tem alto sinal em T1, isso não é uma verdade. A verdade é assim, se a vesícula tiver um líquido homogêneo, aí sim ela vai ter alto sinal em T2. Só que, por exemplo, se for um paciente com uma vesícula com sangue, uma colecistite hemorrágica, aí, bem, vai ter sangue, então vai ter alto sinal no T1. Então, não é bem engessado assim, você está mensurando qual que é o componente, entendeu? Você não está mensurando, aquela estrutura não vai ter sempre o mesmo sinal, o fígado não vai ter sempre o mesmo sinal. Depende do que está, por exemplo, depositado no fígado, qual tipo de lesão que tem no fígado. Então, as coisas não são engessadas. A gente mede o que contém aquele lugar. Não é tão presetado assim, sabe? Pode passar. Aqui mostrando, por exemplo, a vesícula biliar, que é essa estruturinha no canto superior esquerdo, que tem alto sinal em T2. E a gente olha lá atrás, na coluna vertebral, também tem líquor envolvendo a medula, né? Então, o líquor, sempre uma dica você olhar na coluna e ver se o líquor está branco. Se o líquor estiver branco, essa é uma sequência ponderada em T2. Pode passar. Aqui é uma sequência em especial da ressonância, que é uma sequência ponderada em T2. Por que a gente vê isso? Uma outra coisa. No T2, olha para essa sequência. A substância cinzenta, ela é branca. E a substância branca, ela fica mais cinza. Então, inverte um pouco do que é o natural anatômico. Então, é por isso que eu sei que essa sequência ela é ponderada em T2. E por que nessa sequência, então, o líquor está preto? Por que nos ventrículos o líquor está preto? Essa é uma sequência muito, muito útil em neuroradiologia, que é você apagar o sinal do líquor. Então, se você vê o líquor nos ventrículos também tá preto, e também fora do crânio, aquele líquor que era branquinho, que dá para ver até a borda do encéfalo, tá preto agora, por conta dessa sequência especial, serve para uma série de coisas, mas parte do princípio físico de apagar o sinal do líquor. Pode passar. Aqui, outras duas sequências, as sequências ponderadas em densidade de próton, essa à esquerda, você anula o efeito T1 e T2, e o que aparece é justamente o quanto de densidade que tem naquela estrutura. Ela é bem, assim, o nome dela é o efeito que ela faz, ela é ponderada na densidade de prótons daquele determinada estrutura, né? E é muito útil para exames de músculo esquelético, nesse caso é um exame de joelho, né, para avaliar a lesão meniscal, ela é muito útil. À direita, existem sequências de gradiente eco e spin eco. Aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque é muito complicado, mas, basicamente, a sequência de spin eco, que é essa mais à esquerda, você tem uma definição melhor, no entanto, ela demora mais a ser adquirida. Fato pelo qual que a gente não consegue fazer
cortes muito finos com ela, porque o paciente teria que ficar imóvel por muito tempo. E daí, a gente usa a sequência da esquerda, que é gradiente eco, é uma sequência que a gente perde um pouco em definição de imagem, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer imagens de cortes mais finos, ou seja, a gente consegue melhorar, a gente consegue reconstruir, por exemplo, a gente adquire em axial, a gente consegue reconstruir no plano coronal, no plano sagital, nessas imagens com corte mais fino, entendeu? Basicamente isso. Uma coisa importante das sequências em gradiente é que elas têm mais artefato. Pode passar uma coisa. Então, por exemplo, esse corte é mais ou menos no corte da órbita, é um axial no corte da órbita. Essa parte da frente que está bem preta são os dois olhos, né? Aquela parte de trás que também está bem preta são as mastoides. O ar, ele gera artefato na ressonância. E essa sequência em gradiente, ela utiliza isso. Ah, o ar atrapalha? Atrapalha. Tudo bem, então, assim, por que eu usaria uma sequência que ela tem muito artefato? Porque a gente pode usar isso em nosso favor. A gente vê, por exemplo, nessa imagem em questão também, lá atrás, na fossa posterior, no cerebelo, tem uma imagem muito pretinha nessa sequência. Então, assim, é uma imagem que está gerando artefatos. Então, a gente consegue interpretar. O que gera artefatos? É ar, beleza. Se tivesse ar aí, poderia estar gerando isso. O que mais? Calcificações de sangue. Então, é uma sequência que a gente usa muito em crânio para ver se tem sangue ou calcificações. Como que a gente diferencia uma coisa da outra nessa imagem? É difícil. Se o paciente tiver uma tomografia, a gente pode olhar e ver se aquilo era calcificação ou sangue. A tomografia é melhor para isso. Mas hoje em dia existem técnicas de ressonância que a gente consegue discernir entre uma coisa e outra. Então, a gente usa, até os artefatos da ressonância são utilizados para fins diagnósticos, em algumas vezes, como nessas sequências. Pode passar. Com relação às sequências de saturação de gordura, isso eu queria apontar, mas bem, é o seguinte, as imagens de cima, elas são imagens que a gordura não está saturada. Você olha para o subcutâneo, é uma imagem, para vocês se nortearem, é mais ou menos uma imagem no nível da pelve, dos dois lados tem a parte superior do acetábulo, né, da articulação coxa femoral, a gente vê uma parte do reto, uma parte do útero, essa imagem da esquerda primeiro, né? A gente vê uma parte do reto, uma parte do útero e uma bolinha branca. Tudo bem. Essa bolinha branca pode ser gordura? Pode. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode apagar a gordura na ressonância. Então, você vê na imagem logo inferior a ela, que eu fui e apaguei a gordura. Tudo que era gordura está preto agora. Então, qual que é a inferência que eu tiro dessa sequência? Aquilo não era gordura. Aquilo é qualquer outra coisa que eu já expus para vocês, que tem alto sinal em T1. E eu vou raciocinar. Eu acho que isso é uma lesão no ovário esquerdo. É uma lesão que não tem gordura, pelo que eu vi. Então, ela pode ter, o que é mais comum? Ter sangue ou, não, ter sangue é o mais comum. Quais são os diagnósticos diferenciais? Cisto hemorrágico ou endometrioma. Então, é assim que funciona, a gente consegue ver, isso eu acho que tem sangue. O que é que tem no ovário que pode sangrar? E aí eu vou pensar nos diferenciais, com base na clínica, história, enfim, e todos os outros parâmetros da paciente. Essa imagem da direita, a gente vê um útero gravídico, tem uma placenta aí, não sei se vocês conseguem ver sem eu apontar, mas enfim, essa parte mais do canto direito da imagem, a gente tem um útero, essa parte bem branca, na sequência de cima, parece que está boiando, é um líquido amniótico, e ali, em alguns cortes, vai aparecer o bebê. Ok. Não é esse o foco da imagem. O foco da imagem é que a gente está diante de uma sequência T2 agora, não é mais T1, né? T1 era passada. Por que a gente vê que é T2? A gente olha lá no canal da medula e vê que tem líquor. Então, tá alto o sinal do líquido, então é T2. Ok. A gente vê que nessa paciente tinha uma lesão no ovário direito. E essa lesão no ovário direito tem uma área que é bem, bem, bem alta, que obviamente é líquido, e tem uma área com um sinal um pouco intermediário. O que será essa área? E a gente usa o método de saturar a gordura. E a gente vê que essa área cai o sinal, ou seja, ela fica preta. Ela fica preta tão qual fica preto o subcutâneo. Então, essa área tem gordura, então é uma lesão no ovário com conteúdo de gordura. Isso já é basicamente diagnóstico de teratoma, por exemplo. Então, assim, a gente consegue, por meio desses artifícios, afunilar e estreitar diagnósticos diferenciais. Pode passar? As sequências pós-contraste, elas remetem muito à tomografia. Então, a gente sempre, de novo, tem que fazer no T1, porque o gadoin ele só tem alto sinal no T1. A gente tem as sequências pré-contraste, e o contraste, uma vez injetado, ele segue o fluxo do corpo humano, né? Você injeta, por exemplo, no membro superior, aquele contraste vai para a veia braquial, vai para a veia axilar, subclávia, vem para a inuminada, cava superior, câmara direita, vai para o pulmão, volta para o coração, pega o ventrículo esquerdo e sai para o sistema. Então, assim, o tempo que demora da hora que a gente injeta para a hora que a gente faz a imagem é baseado nisso. Por exemplo, normalmente a gente congela nos tempos específicos para pegar bem uma fase arterial, que é basicamente ver bem a aorta, ver bem artérias. E uma boa fase arterial é exatamente essa que está na imagem do meio aí.
gente vê que a aorta está bem contrastada, está bem com alto sinal. O baço, que é essa estrutura do lado direito, ele fica com essas áreas, faixinhas, que a gente chama em radiologia de realce tigroide, por conta dos aspectos constitucionais dele. A gente olha o fígado, que é essa estrutura à esquerda da imagem, né, porque é invertido. Né? O fígado, a gente vê que não tem contraste nas veias hepáticas, isso é um pré-requisito para uma boa fase arterial. E à direita, a gente vê uma fase venosa, que a gente usa para ver veias. Então, a gente vê as veias do fígado estão muito bem contrastadas, o contraste na aorta já está um pouco menor, o baço já está bem mais homogêneo. Então, assim, a gente usa essas fases para entender uma série de coisas em radiologia. Então, é sempre importante essa questão temporal. Ah, como é que isso dá problema? Por exemplo, um paciente com cardiopatia, alguma insuficiência cardíaca, porque o tempo vai ser maior, a bomba não está funcionando. Então, às vezes, eu tenho que esperar mais. Quem que vai pensar, debruçar sobre o tema? O radiologista. O radiologista vai olhar, não, esse cara tem uma fração de ejeção de 20%, então eu tenho que pensar em adquirir o exame um pouco mais tarde, porque vai demorar um pouco mais para o sangue chegar onde eu quero que esteja na hora que eu adquirir a imagem. Pode passar. Então, assim, essa mostrando, por exemplo, a utilidade de fazer várias sequências. Aqui, por exemplo, uma lesão no fígado, essa lesão no meio aí, que ela tem baixo sinal no T1. A gente vê nas fases pós-contraste que ela vai enchendo com o tempo. Isso é uma lesão compatível com hemangioma. Se a gente fizesse só uma sequência, talvez a gente não fosse capaz de entender isso, que ela tem esse enchimento progressivo. Então, essa é a utilidade de fazer várias fases pós-contraste. Pode passar. Aqui, a questão das sequências dentro e fora de fase. As imagens da esquerda, a gente vê que entre a sequência dentro e fora de fase, mudou alguma coisa. Eu quero que vocês percebam isso. O subcutâneo está igual. A gordura das partes moles do paciente está igual. A gente olha para o fígado, ele tinha um sinal um pouquinho mais alto, e na sequência fora de fase, o sinal caiu. Isso, em radiologia, em ressonância magnética, quer dizer que naquele fígado, a gente consegue interpretar que existe gordura no interior das células. Então, isso é uma sequência que a gente usa, por exemplo, para ver doença de depósito, para ver esteatose hepática. Já a imagem da esquerda, quero que vocês observem ela agora, a gente vê que dentro de fase, o fígado já tem um sinal muito, muito baixo, o que é estranho. Quando a gente vai para fora de fase, ao invés de diminuir, que é como a gente vê na esteatose, ele aumenta o sinal, ou seja, ele era muito preto, agora ele está cinzinha. Isso sugere muito depósito de ferro no interior das células. Então, isso sugere hemocromatose. Então, isso serve para fígado para ver isso, doenças de depósito, mas algumas lesões a gente consegue ver, aquela lesão tem gordura dentro da célula dela. Então, quais são os diferenciais de lesão com gordura dentro da célula? A gente entra nessa gaveta para estabelecer um diagnóstico diferencial. Pode passar. A questão da restrição de fusão é, assim, um marco para a radiologia, para diversas sub-áreas radiológicas. À direita, a gente vê uma imagem de um crânio, de uma área que restringe a difusão, que é muito útil, isso eu acho que talvez seja útil até para generalistas no futuro próximo, para evento isquêmico, né? O AVC, ele restringe e restringe imediatamente. Então, a gente consegue ver o paciente, o melhor exame mais sensível para identificar isquemia, um AVC isquêmico, é a ressonância magnética, é o exame que mais rápido detecta. Então, assim, é muito útil, acho que isso vai virar realidade nos pronto-socorro nos próximos anos, assim que o médico se tornar, obviamente, um pouco mais acessível. E além do AVC, que ocorre por questão do edema citotóxico, ela é muito útil, como eu tinha falado, para coisas celulares, para tumores. Então, para a parte oncológica, ela é sensacional. Aqui, por exemplo, a direita tem uma ressonância de próstata e tem uma área que fica bem branca na difusão. E aí, como é que a gente interpreta mais ou menos isso? A gente tem que olhar sempre essas duas sequências, ela vem calculada. A gente adquire uma, a máquina vai lá e ela pondera, ela, na verdade, estima a outra, para a gente ver se a área que a gente está vendo é real. E aí, se a gente olhar e tiver branca nesse DWI, que é a difusão, e tiver pretinha ou um pouco mais preta na outra, aquilo é real, então é uma área que restringe a difusão. E, de novo, nessa área, numa próstata, a gente suspeita de um tumor prostático. Então, por isso, a ressonância tem um papel muito crucial de mudar conduta na ressonância de próstata atualmente, e muito está girando em torno da restrição à difusão. Pode passar. Agora que a gente já sabe as sequências básicas, a gente já consegue colocar em prática, pode passar? Então, assim, isso é um exame de crânio rotina, um paciente normal, um cefaleia, a gente já vê que tem várias sequências para serem avaliadas. A gente tem o axial, como a gente pode ver, o T1, esse axis de axial, né? Axial T2, axial flare, eu já entendo que vocês reconheçam essas sequências. A gente vê que tem várias outras, a gente vê essa que é um volumétrico, a gente vê aquela sequência que para avaliar calcificação e para avaliar sangramento. Agora, pode passar mais uma vez.
Isso é um exame básico de crânio, né? E agora um exame de abdômen, por exemplo, olha a quantidade de sequências que a gente tem que avaliar. E aí, assim, a gente vai olhar todas as sequências? Nem sempre, porque é o seguinte, é justamente isso que é o empolgante da ressonância. A gente tem que avaliar a sequência que vai nos dar informação sobre aquela estrutura. Não adianta ficar galinhando e ficar olhando todas as estruturas em todas as sequências. A gente tem que entender, essa sequência é melhor para ver isso. Então, eu vou lá, olho aquela estrutura. Se surgir uma dúvida, eu vou tirar nas outras. E aí tem todas as sequências por esse motivo. Eu vi uma lesão. Então, tem uma série de imagens, uma série de sequências para a gente definir o que tem naquela lesão. Depois que eu sei o que tem naquela lesão, eu consigo raciocinar o que está causando aquilo. Qual que é aquele tumor, qual que é aquele cisto, qual que é aquele, enfim. A gente consegue interpretar o que está dentro daquela, tem gordura no interior daquela lesão, o que é esperado para ter gordura no fígado, no pâncreas, no baço, é tudo com base em todas essas imagens. Pode passar. Então, aqui deixei por último algumas atualizações e futuras direções do método, né? Então, aqui a gente mostra a ressonância que a gente tem comercialmente disponível, né? Atualmente a maior é a de 3 Tesla, essa imagem da esquerda. Essa de 7 Tesla, ela só existe a nível experimental, ela não está difundida, você não pode comprar uma ressonância de 7 Tesla e a de 3 Tesla já é suficientemente cara, né? Mas a de 7 Tesla, a gente vê a quantidade de detalhes que nós temos a mais numa ressonância de 7 Tesla, o quanto que a gente consegue ver mais essas estruturinhas pretas no interior da lesão, dessa lesão craniana, que representam vasos, o quanto que a gente consegue ser mais sensível no diagnóstico. No HC, a gente tem uma de 7 teses a nível de pesquisa que ela faz autópsia virtual. Então, esses pacientes que têm óbito por alguma patologia, eles vão para lá e a gente faz uma autópsia com a ressonância magnética. Então, assim, é muito provável que nos próximos anos, em algum momento, isso seja liberado para uso clínico, mas assim, a gente vê o quanto que o método ainda tem a evoluir. Pode passar. Separei alguns temas bem legais de algumas áreas para ver se empolga alguns futuros radiologistas. Então, de neuroradiologia, pode passar uma vez. Tem algumas coisas bem legais, como pode passar? Tá. A espectroscopia é uma coisa atual em neuroradiologia, que também é em expansão, que a gente consegue mensurar qual o aminoácido que expressa naquela estrutura, naquela lesão. Uma lesão que expressa, tem muito lactato, a gente consegue ver o quanto que está a parte constitucional, como que está a parte constitucional daquela lesão. Em cima está mostrando um gráfico normal, né? Essa sequência a gente vê em forma de gráfico, e aí embaixo tem uma reguinha com vários valores. E aí existem umas referências de qual aminoácido está em cada valor. Aí tem um pico X em algum desses valores, a gente vai ver qual aminoácido. Embaixo, por exemplo, tem um pico num lugar que não é para ter. É o que a gente vai lá ver o que é que representa aquele aminoácido. E, por exemplo, naquela lesão específica era um pico de lactato. Então a gente vê, por que tem pico de lactato? Provavelmente aquela célula está fazendo respiração anaeróbia. Então, vou pensar em abscessos bacterianos. Então, para isso que serve, assim, serve para tumor, serve para diferenciar infecção fúngica, linfoma, enfim. Tem uma série de coisas que isso se aplica. Pode passar. Os estudos de perfusão são muito relevantes hoje em dia. Isso também eu acho que vai se enquadrar no cenário de pronto-socorro para generalista no futuro. Então, a gente vê em cima, aquela áreazinha, em cima é uma difusão, né? A gente vê que tem uma área branquinha. Isso representa um AVC, um AVC isquêmico, nesse caso, né? Então, a gente olha e faz uma sequência de perfusão que serve para a gente avaliar a área de penumbra, que representa a área em risco de ter AVC. Então, você vê que essa área em penumbra, que todo o hemisfério cerebral esquerdo, que está em vermelho, e verde, ele tem risco de ter um AVC se não tratado. Então, quando tem uma diferença muito grande entre a área que já restringe, que é a área morta do parênquima, com a área que está em risco, esse paciente tem uma indicação muito grande de ser tratado, uma vez que se ele não for tratado, ele vai perder todo o hemisfério cerebral. Então, assim, a gente consegue estimar isso pela ressonância. Pode passar? A tractografia é bem legal, assim, é bem difícil, que basicamente a gente consegue avaliar por ressonância magnética os tractos encefálicos, o tracto coxo-espinhal, que relaciona-se à mobilidade do paciente, né? Para que serve isso? Esse paciente, por exemplo, tinha uma lesão, ele tem uma setinha nas imagens de cima, mostrando onde que é a lesão. Então, para que serve? Serve muito para planejamento cirúrgico, ou seja, quem que aquela lesão está infiltrando? Ela está infiltrando o tracto coxo-espinhal,
está infiltrando o trato arqueado. Então, a gente consegue ter ideia de quais serão as complicações pós-operatórias de uma ressecção, programar a cirurgia de forma melhor. A gente consegue, inclusive, dentro do intraoperatório, ver quais seriam as repercussões clínicas para o paciente da ressecção daquela lesão. Então, esse exame ajuda bastante, principalmente o neurocirurgião, em definir conduta em lesões, principalmente lesões malignas, né? Pode passar. No músculo esquelético, existem hoje em dia ressonâncias de corpo inteiro, que a gente vê, a gente consegue cortar cortes inteiros do corpo do paciente para fazer diagnósticos, nesse caso, para diagnóstico de metástases de melanoma, então, de mieloma múltiplo, desculpa. Então, você consegue fazer cortes e estadiar o paciente como um todo em uma aquisição, em um exame. Pode passar. Em abdômen, que eu tenho pessoal interesse em abdômen, né, existe uma série de coisas futuras de direções, né? Então, a gente vê que tem uma coisa chamada radiogenômica, que é uma coisa que me empolga muito, que é a capacidade da ressonância em entender o quanto que a gente consegue avaliar aquele tumor a nível genético, ou seja, a gente consegue estimar se um tumor é mais agressivo, se o tumor vai ter um curso mais indolente, se um tumor vai ter mais metástase ou menos metástase. E como que a gente usa isso? Existem várias sequências. A difusão, inclusive, de forma quantitativa, a gente vai e mede o tanto que aquele tumor é branco. Quanto mais branco, ele é mais celular. Provavelmente é um tumor mais agressivo. Então, assim, esses e outros sequências e outros fatores são mensurados e a gente consegue fornecer para um oncologista uma noção muito maior de como que vai ser a condução daquele paciente, o quão agressivo ele tem que ter, quando que ele tem que começar o esquema quimioterápico. Então, isso é uma coisa, um universo pela frente da radiologia, não só abdominal, como todo, né? A neuroradiologia também tem. Pode passar. Existem atualmente contrastes linfotrópicos, né, que servem para avaliação linfonodal, ainda é um pé no sapato para radiologia, avaliação de linfonodos, por qualquer método de imagem, seja PET, tomografia, todos eles têm alguns defeitos em avaliação linfonodal, e aí surgem esses contrastes que a gente consegue avaliar a dimensão, se o linfonodo capta, a gente consegue estadiar melhor determinada neoplasia. Então, isso é uma coisa que também vai promover uma reviravolta muito grande na ressonância magnética no futuro próximo. Pode passar? Contraste hepatoespecífico é outra coisa que mudou muito a realidade do tratamento de carcinoma hepatocelular e lesões hepáticas no geral. Basicamente, só esse contraste é captado pelo próprio hepatócito. A gente injeta para ver se aquela área é uma área tumoral ou não. Para metástase é ótimo, porque consegue ver metástases muito menores. Então, assim, também é uma coisa que, embora ainda seja cara, é uma coisa de bastante utilidade. Pode passar. Então, existem sequências dinâmicas hoje em dia, por exemplo, essa é uma sequência que a gente usa para pacientes com doença de Crohn, que a gente avalia a motilidade do trato intestinal. Locais com inflamação aguda, eles tendem a movimentar menos, locais de estenose, eles tendem a movimentar menos. Então, através dessa sequência, a gente consegue ter uma análise dinâmica. Isso serve também para, por exemplo, a defeco-ressonância, que consegue avaliar a fisiologia da defecação num paciente. Então, assim, isso é um cenário, já é uma realidade, obviamente, mas tem muitas coisas a serem incrementadas nesse sentido aí no futuro. Pode passar. Tá, então, como mensagens para casa, pessoal, a ressonância é um excelente método, né, por conta dessa ótima resolução de contraste, por essa capacidade de discernir o que está dentro daquele tecido, né, quais são os componentes daquela lesão, daquela estrutura. Sempre você, como generalista, futuro, eventualmente, quem sabe, radiologista, checar contraindicações do método e se o método se encaixa no contexto clínico do seu paciente. Como eu falei lá no começo, a gente não tem por que a gente pedir uma ressonância como sanador de quaisquer dúvidas, ela tem indicações específicas, ela tem situações específicas que ela ajuda, senão é um gasto de dinheiro desnecessário. Também nunca inverter a etapa, esse método normalmente é um método inicial para o diagnóstico daquela patologia, mas eu vou puxar a ressonância, porque a ressonância é melhor. Não existe isso. As coisas têm que ser feitas em termos de fluxograma. Você tem, primeiro tem que pedir ultrassom, quando nós radiologistas vamos olhar, a gente olha o ultrassom, e como que era no ultrassom. Isso já ajuda a gente a inferir um relatório mais assertivo, né? A gente consegue ser mais certeiro no diagnóstico, né? E não ficar com aquela parte bem pejorativa da radiologia, de correlacionar com dados clínicos, que isso, na verdade, assim, é uma realidade que cada vez torna-se mais distante. Aqui em São Paulo, você não vê poucos, né? Ainda vê bastante, mas não deveria haver tantos laudos como esse. Assim. O método ele tem uma tendência a ser mais disponível, então, grande parte dos médicos no futuro, assim como os outros métodos de imagem, é necessário que você seja familiarizado com isso, então, eu acho que isso é bastante relevante. E, na dúvida, sempre busque um radiologista no sentido de
te orientar se aquele exame vai ser útil, não vai ser útil, se aquele é o exame correto para o seu caso. Então, a gente pode fornecer uma série de ajudar em uma série de questões no cuidado clínico do paciente. Pode passar. Então, deixa agora aberto a quaisquer dúvidas, não sei se tem dúvidas no chat que vocês querem saber. Aí são minhas referências. Tá, qual a aplicação? Mapa de ADC. Nossa, mapa de ADC, a gente ia falar isso. Boa, Aline. Isso aí. Então tá, qual a aplicação da sequência de difusão de mapa de ADC para AVC? Então, assim, o AVC hoje ele tem um fluxograma bem estabelecido de coisas que devem ser feitas, né? Então, onde entra a ressonância, tem duas coisas que a ressonância participa. Uma é no diagnóstico, como eu falei, o AVC, de novo, quando a gente olha na difusão, a gente tem que sempre comparar com o ADC. Se por acaso uma coisa tiver um sinal alto na difusão e ao mesmo tempo alto no ADC, isso não configura uma restrição verdadeira, então aquela não é uma área de infarto. Então, o AVC ele serve como uma referência, sabe? Ele serve como uma coisa comparativa. Então, assim, ele sempre é calculado e a gente sempre tem que olhar ele em conjunto, a gente nunca pode olhar só a sequência de difusão. A difusão em si, ela tem, de novo, ela altera de imediato e a gente usa outras sequências para tentar estimar o tempo. A gente usa, por exemplo, o FLEC, aquela sequência que eu falei lá atrás, que baixava o sinal do líquor. Aquela sequência, ela só altera depois de 6 horas. Então, assim, isso serve muito a pacientes que têm wake-up show, que acordam com AVC. Então, a gente, nesses casos, que o paciente acorda com AVC, a gente olha e se o FLEC já estiver alterado, isso já tem mais de 6 horas. Então, provavelmente aquele paciente não teria indicação de fazer trombólise, o paciente não teria indicação de fazer, mas ainda teria indicação de fazer trombectomia, né, que é até 24 horas. Então, assim, a ressonância tem papel no diagnóstico e tentar estimar o tempo decorrente do AVC. Eu acho que são os dois papéis principais hoje em dia. Nossa, qual a média de demora? Nossa, isso, Lucas, cara, varia bastante, assim, depende do... Porque, assim, a questão de tempo depende da quantidade de sequência. A quantidade de sequência, ela depende do protocolo. Por exemplo, se você chegar para fazer uma ressonância de abdômen, para tumor, sei lá, hepático, você não, desculpa, mas um paciente, o protocolo para aquele tipo de indicação, ele é diferente. Por exemplo, se você chegar para endometriose, é outro protocolo. E, obviamente, a duração do protocolo, do exame depende do protocolo, entendeu? Então, não é uma duração fixa. Uma coisa muito legal, que eu acho, é que existem diversos estudos que falam o quanto um radiologista consegue melhorar o ganho de um sistema de saúde particular por mexer no protocolo. Ou seja, a função do nosso exame é fornecer uma resposta. O paciente chega com um pedido médico e uma pergunta, e eu tenho que responder aquela pergunta. Se eu conseguir fazer um exame mais estreito, mais curto, e gerar aquela resposta, eu, consequentemente, consigo fazer mais exames. Então, quem que ganha com isso? O paciente demora menos para fazer o exame dele, e, obviamente, o hospital ganha mais, porque vai fazer mais exames. Então, assim, o protocolo é o menor possível para dar o diagnóstico. E quem define o protocolo é o radiologista, entendeu? Não deve ser uma coisa engessada. E, assim, cada sequência tem um tempo de duração específico dela, então, assim, vai depender da quantidade, como eu falei. Quanto tempo é possível perceber alteração na difusão em um quadro de AVC? Então, a difusão, ela altera de imediato. Então, o paciente chegou no hospital com suspeita de AVC, se você fizer a ressonância, já vai estar alterado. Aí existem outras sequências que você vai conseguir estimar um pouco mais o tempo.
você já tem mais de 6 horas, tem mais de 12 horas, tem mais de 24 horas. Existem uns fluxogramas de como se comporta o AVC no decorrer do tempo. Então, ele vai mudando de sinal em diversas imagens, em diversas ponderações. Existe um momento que ele vai realçar no contraste, existe momentos que ele não vai realçar mais no contraste. Então, tudo isso já tem, assim, é bem definido, sabe? Mas no contexto de AVC agudo, para definir conduta, só tem papel a difusão e essa sequência do T2 pela questão das 6 horas que mudam o tratamento, tá? Deixa eu ver, uma coisa de laxante. Precisa usar laxante para fazer ressonância, por quê? Depende, Rodrigo, depende do exame, cara. Por exemplo, se você for fazer uma ressonância, aquela ressonância que eu mostrei que tem as alcinhas mexendo, aquela ressonância precisa de preparo intestinal, certo? E aí precisa fazer um preparo, você faz uma dieta específica no dia anterior, então isso é bem relevante. Outras ressonâncias de abdômen, a gente tende a usar, não laxante, a gente tende a usar Buscopan, porque, na verdade, quando você dá o Buscopan, diminui a contratibilidade da alça, aquilo lá mexe menos e gera menos artefato. Porque, de novo, é um método que é muito sensível, né? Se o paciente mexer, o exame fica muito ruim. Se o paciente respirar muito, o exame fica muito ruim. Então, a gente usa de alguns artifícios para diminuir isso, e o Buscopan ajuda porque diminui a contração das alças. Mas laxante, de novo, não é todo o exame, são alguns específicos, especialmente quando a gente vai ver a alça intestinal. Pessoas claustrofóbicas podem realizar, né, é isso, a claustrofobia é uma contraindicação absoluta, né, você não vai obrigar o cidadão a entrar na máquina e fazer o exame dele, mas tem essa possibilidade. Os exames com anestesia são reservados para alguns pacientes, né, porque, de novo, não é todo hospital que tem disponibilidade, e quando tem, não é todo dia, porque tem que ter um anestesista lá, obviamente. Então, é mais para ressonância de paciente pediátrico, e também claustrofobia entra nessas indicações. Então, assim, é o ideal que não se difunda tanto, porque não teria uma só não teria capacidade de ser anestesista todo dia lá, e encarecer muito o preço do exame, entendeu? E se acabar chegando no bolso do paciente, do plano, de nós todos, entendeu? Então, não é muito factível que toda ressonância seja com anestesia. Então, sempre que orientar, o paciente, ele ganha um botãozinho lá para ele apertar, um botão de socorro, o técnico, ele sempre ouve o que o paciente está falando, então, se ele vai reclamar, tiver alguma coisa, ele vai falar e o técnico vai ajudar, então tem uma série de fatores de segurança, sei lá. As contraindicações absolutas, assim, elas são bem extensas, sabe, não, Lucas? É difícil falar um ou outro, e de novo, não são tão engessadas. Então, assim, eu coloquei aquelas 5 que eram mais clássicas, né? Que é clipe de aneurisma, o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, implante coquear, enfim, tem uma série de contraindicações. Só que, assim, isso tem mudado muito. A ideia que eu acho é você não tentar decorar a contraindicação, e sim você olhar caso a caso. E, cara, hoje em dia, pessoalmente, para a nossa realidade, é só pesquisar, assim. Eu pesquiso muito no Google, no dia a dia. Então, o paciente, sei lá, tem uma tatuagem há 10 dias, aí você vai lá, olha, o paciente da tatuagem está muito secretivo, aí você não faz, porque tem risco de queimar e tudo mais. Então, assim, é muito caso a caso, é difícil você engessar tanto e definir coisas, porque, assim, às vezes você olha e fala, putz, não é contraindicação absoluta, então eu vou indicar. Mas aí chega um cara, no HC tem muito, né? Chega um cara que botou uma prótese que nunca ninguém ouviu falar, o troço em hospital particular mais ainda, chega um negócio que, sei lá, só tem um país do exterior. Não tem como você decorar tudo, sabe? Você tem que olhar uma coisa por vez, e aquele site lá do MRI Safe que eu coloquei ajuda muito nesse quesito, porque você coloca o aparelho lá e ele vai dizer se já teve algum relato de problema, enfim, coisas nesse sentido. Pô, acho que tem mais um, acho que não tem mais um. Ah, boa. A Aline aí que colaborou com a apresentação do começo ao fim, colocou o link aí, pessoal. Mas esse link é muito legal, assim, a gente pessoalmente usa muito. Hein? Todo dia a gente está usando isso aí. Nada, nada. E obrigado aí pela atenção. É um tema difícil e bem inatingível, né? Eu sei, tentei simplificar ao máximo, mas é bem difícil. Eu confesso, até para R1, R2, é complicado. Então, tentar trazer essa realidade para o generalista é difícil.
Eu falei assim, eu tinha respondido já, que na verdade pode, o ideal é que não se faça na pessoa claustrofóbica sem anestesia, porque, de novo, você não vai submeter a paciente a uma tortura de ficar naquele lugar fechado e tudo mais. E aí, não é que precisa, você tem que conversar com o paciente, que às vezes, assim, essa claustrofobia é uma coisa ampla, né? Você chega e fala assim, poxa, eu tenho medo de lugar fechado. Então, vamos tentar, porque o exame com anestesia é um pouco mais complicado, você tem que sempre tentar manejar. O paciente não consegue de jeito nenhum, e aí você agenda o exame com anestesia. A fila dos exames com anestesia, no SUS, principalmente, elas são muito maiores, como eu falei, para os particulares, hospital particular, torna o preço muito mais caro do exame, porque, de novo, tem que pagar o anestesista para estar ali. Normalmente não são todos os dias, então imagina o cara tem que fazer uma ressonância de urgência e ele é claustrofóbico. Poxa, tem que conversar com ele, amigo, você precisa do exame. Você vai conseguir fazer o exame? Não consigo de jeito nenhum. Então, beleza, vamos ver se tem outro método para você, ou agendar o exame com o anestesista. Mas, às vezes, se você agendar, você vai perder aquela janela de oportunidade para aquele exame, entendeu? Então, é bem caso a caso, mas a ideia é que, assim, sempre conversar, porque tem muito paciente que tem claustrofobia, mas nem tenta, ou uma vez passou mal, enfim, acho que uma boa conversa não faz mal, entendeu? Você fala assim, você quer tentar, a gente tenta, não conseguir, paciência, a gente reagenda, mas demora mais, tal. Acho que sempre vale a pena conversar. Acho que foi isso, então, né? Acho que ninguém tem mais dúvidas. Queria agradecer. A aula foi muito boa, atendeu muito a proposta, foi sensacional. Muito obrigada, doutor Merval, pela aula. Obrigado. E queria lembrar também a todo mundo de preencher o check-out. Vai ficar aberto até às 10, se eu não me engano. E aí podem preencher, não esqueçam. E é isso. Amanhã tem mais. Não deixem de participar. Muito obrigada a todos que estão perguntando, participando. Boa noite.